Olá, está começando mais um podcast Zé Café. E hoje vai ser um papo fluido, um papo um pouco diferente, mas com muita qualidade, com muita informação. Porque a minha convidada de hoje, a gente estava conversando aqui no off, a gente estava tentando definir o perfil melhor para conduzir essa conversa. A gente descobriu que não tem um caminho perfeito. O caminho perfeito vai ser o que nós vamos conversar, que não está roteirizado, não está nada. É simplesmente uma conversa com conteúdo que vai interessar todo mundo. Nós vamos sair do oceano, passar pela alimentação e por outros caminhos, vocês no final vão amarrar tudo, tá bom? Então agora eu vou apresentar para vocês Camila Castro. Camila Mello. Oh, desculpa, já viu como deu Tudo confusão? bem, é Camila Mello. Tamanha a variedade de assuntos que estão aqui. Então agora vai se apresentar, me desculpe, Camila. Camila Mello, que vai fazer um resuminho da atividade dela. Boa tarde, Camila. Boa tarde. É um prazer, muito obrigada pelo convite. Imagina, prazer enorme. Meu nome é Camila Mello, eu sou filha do João Solon e da Maria Luísa, mãe da Ana Carolina. Eu fiz oceanologia no sul do Rio Grande do Sul, então Oceanologia. eu sou oceanóloga. E também fiz um mestrado em ecotoxicologia aquática. Vamos traduzir um pouquinho isso, para todo mundo entender. Sim, eu estudo, né, qual é a influência de componentes químicos no meio ambiente, né? Entendi. Como isso afeta os organismos. E nós, seres humanos, somos topo de cadeia. Então, como ecotoxicologia aquática, então de ambientes, no meu caso, marinhos, é isso que a ecotoxicologia se presta Então, a assim, fazer. já partindo desse assunto, que é super interessante, Uhum. muita coisa que a gente consome do mar, ele já não é mais, ele já está contaminado com alguma coisa, né? Sim, sim. Vamos dizer assim, existe, onde nós moramos aqui, beira-mar, e existe outros países, o mar, mas isso é mundial. Você acha que hoje Mundial. é mesmo? É mundial. Existem alguns ambientes que têm uma capacidade de depuração maior do que outro, né? Então, pela salinidade, pelo sedimento, pelas correntes, mas a gente já consegue perceber alguns xenobióticos que são, enfim, né, contaminantes. No meu caso, por exemplo, eu fiz, nesse meu projeto, nessa minha pesquisa, eu estudei o impacto de nanomateriais, que é algo assim, na oitava potência, 0,0000, né? Então, assim, de tamanho, né? E a gente já tem isso jogado no meio ambiente toneladas. Então vamos lá, vamos pegar o nano e tentar entender o que a gente... Vamos pegar, por exemplo, um peixe. Um A peixe. gente foi na peixaria e comprou Sim. um peixe. Além do próprio peixe, o que pode ser encontrado lá a nível microscópico? Chumbo, plástico? O que Sim. você acha que você já A encontrou? água do mar, ela tem todos os sais minerais que você consegue encontrar na tabela periódica, né? Por isso a gente tem o sal, né? O sal tem tudo isso. E aí a gente depois pode até ir para a nutrição, porque Vamos o lá, ideal vamos. é que um sal, quando ele não passa por um processo de refinamento, ele vai conter todos os sais minerais possíveis dentro da tabela periódica, só que em concentrações traços, ou seja, mínimas. E a gente precisa de sais minerais, então a gente não deveria ter que repor. Quando o sal ele é refinado, ele passa a ser só NaCl, cloreto de sódio. E aí Então ele vamos lá. perde os sais Então vamos minerais. lá. Nós estamos falando, Mas vamos voltar para o peixe contaminado. Não, eu gostei dessa historinha, só para dar um gancho. Eu já ouvi falar em sal orgânico e sal não... Isso é Uma grande besteira. mídia. Porque você não cultiva, né? Você não cultiva Tá. sal e você não vai colocar... O sal do supermercado é o sal refinado, É o sal refinado. que é só cloreto de sódio. Porque Tá ele bom. passou por um processo de... ele foi esbranquiçado, aí ele tem anti-umectante para ele não ficar grudando, né? E aí, nesse sentido, você passa a consumir um sal que só tem cloreto de sódio. E esse sal não é muito bom, né? Ele vai aumentar a pressão, né? Osmótica. Existe sal natural? Sim, água do mar. Qual que é Não, o mas processo? como é que eu consumo sal natural? Existe para ver? Sal do Himalaia, essas conversas todas. O sal do Himalaia, o que é o sal? O sal é o reflexo
o planeta Terra, quando chove, aquela água passa pelas rochas e vai lixiviando. Ou seja, vai tirando vagar. Sabe aquele ditado, água mole, pedra Pedra dura, dura, tanto tanto bate bate. até que fura? Então, a água, quando ela passa pela rocha, ela vai tirando um pedaço daquela rocha. Uhum. E aí aquilo ali, como você falou antes, o mar é a cavidade são as cavidades mais profundas do planeta Terra. Uhum. Então, as águas do rio vão por milênios, por vários milhares de anos, aquela água que passava pelos rios e aquele sal ia se depositando em ambientes marinhos. E aí, por algum motivo, por exemplo, como é o caso do Mar Morto hoje, É, ele está se fechando. tá acabando. Então, ele está... E aí, essa água está evaporando e a densidade, em algum momento, aquilo ali vai virar uma mina de sal. Que é a mesma história que aconteceu com o sal do Himalaia. Apesar de que ali era um ambiente mais alto, então eram as geleiras. E aí, por quê? E aí, aquilo ali foi se concentrando e até que teve uma grande mina de sal. E por que é rosa? Porque ele deve ter uma concentração maior de ferro, de enxofre. A gente, nossa, eu falei que esse papo ia ser fluido. A gente vai... Daqui a pouco a gente saiu do peixe e foi parar lá no Himalaia. Sim. Mas assim, nós estamos falando aqui sem recomendação nenhuma. Porque existe sal do Himalaia e sais do Himalaia que necessariamente só são rosados e não são verdadeiros sal do Himalaia. Eu não sei como identificar isso, precisa tomar cuidado. Existem muitas cópias, muitas imitações de qualquer produto. Ponto. Mas vamos voltar ao peixe. Se eu estou lá com peixão assado para comer em casa, não sei o quê, eu estou consumindo além do peixe, o que eu posso estar consumindo? Vários outros contaminantes. Nada saudáveis. Nada saudáveis, inclusive cancerígenos. Ah, é Né? mesmo? Então, a gente pode pensar desde sais minerais em excesso, né, que você acabou de falar, chumbo, alumínio, até organoclorados, né, enfim, detergente, e por aí vai indo. E os piores, né, petróleo, né, enfim, o pior deles, né, são os que são lipossolúveis, ou seja, eu vou consumir e aí ele tem uma ação que, assim, como é lipossolúvel, ele vai aumentando a concentração quando a gente vai elevando o nível da cadeia. Então, nós, seres humanos, quando a gente consome esses contaminantes que são, vêm junto na gordura do peixe, aí a gente vai absorver isso. E quando é que a gente vai usar quando a gente vai usar essa gordura, seja enfim, porque eu estou emagrecendo, ou porque eu estou doente, e quando essa gordura é disponibilizada, no caso das mulheres, elas estão amamentando, essa gordura vai para o bebê. E por aí vai indo. Então, Tá. dioxina é um exemplo. Bem forte, que é bem cancerígeno e é lipossolúvel. E a dioxina, ela é um subproduto que vem da associação do cloro com temperaturas altas. Então, por exemplo, quando a gente vai fabricar o papel, eu estou pegando uma matéria orgânica e estou fazendo ela clarear, ou então tecido, algodão. Então, o cloro em temperaturas altas vai, enfim, liberar a dioxina e é altamente tóxico. Então. Mas assim, ó, a gente não pode pensar nisso. Não pode deixar de comer. Não. Mas o que eu queria conduzir é assim, nossos avós comiam melhor que a gente? Depende. Isso é bem relativo. Mas no Aquela geral, história sim. gordura de porco, banho de porco para cozinhar, a comida tinha menos industrialização. Você colocou o peixe como exemplo que você estudou essa matéria no mar, no oceano. Mas se a gente for ver, qualquer alimento que a gente consome hoje que passou por processo industrial está contaminado. Estou falando de frango, estou falando de carne, estou falando de qualquer coisa. Né? Hoje a gente pega o rótulo das coisas, está lá, rico teor de sódio, rico teor em gordura saturada. E os dois fazem mal. Sim, rico em açúcar. Rico em açúcar, bolacha, essa coisa toda. Bom, zero nutrientes, cada vez mais. O que eu falo no geral, tá? Pensando nesse sentido, para mim, se eu pudesse definir o que é uma boa alimentação em uma única palavra, eu resumiria em simples. Quanto mais simples, menos agrotóxico,
menos aditivos, né? Quanto mais simples, mais próximo de você, é da época tá na estação do ano. Quanto mais simples, mais vitalidade, porque foi colhido logo, menos embalagem, mais você descasca mais. Quanto mais simples, É, menos uma processado, vez me mais falaram, nutrientes. não descasque a laranja, mastigue. Aliás, não faça suco da laranja, mastigue a laranja. É, Que, que você perde fibras quando você bate ela, sim, aí você toma o vai suco, aumentar o né? índice Isso glicêmico, só a está carga aumentando o açúcar, não glicêmica. sei o quê. O suco de Sim, laranja é melhor comer a laranja, né, do que tomar o suco. sim. Principalmente quando você está preocupado. Mas aí tem uma aberração, que eu sou crítica nesse sentido. Quando a pessoa está preocupada em emagrecer, tem Ah, gente que prefere consumir produtos alimentícios com xenobióticos, que é o caso, por exemplo, dos adoçantes artificiais, e o nosso corpo ainda nem sabe muito o que fazer com isso. E aí ela prefere tomar algo zero, algo diet, do que um alimento, do que um suco de laranja natural, porque ele vai ter uma carga glicêmica ou um índice é, glicêmico alto. entendi. É um conflito E mesmo. aí eu fico pensando, gente, é melhor mesmo? E tem gente que faz isso, tá? Toma Coca zero todo dia, todo santo dia, mas o suco de laranja é um Porque está veneno. alto o índice glicêmico. É, Bom, como eu disse para vocês, o papo ia ser fluido e muito variado. Eu sim. estou com uma pessoa aqui que estuda muito e conhece muito sobre oceanografia e também sobre alimentação, sobre qualidade de alimentação. Ela está doida para falar, porque ela fala igual a mim. Ela é participativa ao extremo. Além de ser pessoa simpática, ela tem muito conteúdo. Mas eu vou ler uma frase sua aqui. Sim. Você pode comer exatamente os mesmos alimentos, mas nunca será a mesma refeição. Uma alimenta a vida, outra alimenta o medo. Traduza. Eu gosto muito desse assunto, mas então deixa eu complementar Ah, antes, porque desculpa. eu sou oceanóloga. Eu sei, mas eu estou Mas tirando você do mar assim que eu agora. acabei de sair da minha faculdade, eu fui morar em Nova York. Morei Ah, lá há quase 5 anos. E lá eu fiz uma especialização em nutrição e saúde integrativa. E aí tem um cara, e isso realmente fez parte da minha isso você trajetória. transformou numa nutricionista? Não, ou quase isso. Não, não sou Isso é uma nutricionista. especialidade. Não, eu não, é uma Tá, especialização tá. e eu sou filha de Ah, nutricionista, sou entendi. rodeada por nutricionistas. Entendi. Mas aí veio essa minha paixão, principalmente porque assim, quanto mais eu estudei o meio ambiente, mais eu fui entendendo o efeito, né, quem se preocupa com o meio ambiente se preocupa com o que come. E quem se preocupa com o que come se preocupa com o meio ambiente. Então, mas quando você fala isso, e eu Pensando concordo nisso. plenamente, vamos fugir daquela pergunta aí, Mas daquela vamos lá, a frase. gente volta Não, para não, não ela. fugir dela, tô de olho aqui. Ir no supermercado para você deve ser estranho, né? Assim, imagina o que você olha ali e fala assim, cara, estou cercado de venenos e não sei mais o que, papapá, papapá. Tanto é que a indústria orgânica existe, eu nem sei a que nível são orgânicos mesmo, eles são muito mais caros, né? E o que você não coloca no seu carrinho de supermercado? Eu nunca coloco refrigerante no A meu Nem nunca, nunca. zero ou Eu normal? cresci sem nada disso. Tá. Inclusive, assim, como a minha mãe é nutricionista, quando a gente pedia Tang, por exemplo, né, que tinha propaganda, É, e aí a gente pedia, mãe, porque eu achava incrível, né, um pozinho que vira suco. aham. Eu cresci indo para fazenda dos meus avós, tudo vinha né, desses ambientes. E aí ela falava, se vocês quiserem veneno, a gente pode ir na seção de veneno para rato. Já Então, dá. era proibido, não existia manteiga, Então, que mas é essa é aquela pergunta hidrogenado. que eu queria ficar mesmo. Você no supermercado com seu carrinho, o que você não põe dentro? Refrigerante? Eu evito completamente produtos processados, bolacha. Eu como de vez em quando? Sim. Como. Mas o que mata é a regra, não a exceção. Não que eu não coma porque eu tô Não, preocupada, não, não, o né? que a gente quer Mas ensinar não fez também. parte da minha história, assim. Eu não Mas cresci a tua comendo história, isso. vamos generalizar isso para quem deseja consumir comidas mais saudáveis. O que você não coloca no seu carrinho? Não você. Processados. No Pro- geral, zero processados. Eu compro de processados, geralmente massa, macarrão, para Sim, fazer de vez em sim, sim. quando. É, mas assim, pão não entra, eu não sou Porque as muito de pessoas compram pão. muito rótulo, né?
Aquelas lasanhas congeladas bonitas, aquelas Sim, pizzas congeladas. congelado, eu não vou muito nessa sessão de congelado, que eu gosto. Açaí eu amo. Uhum. E congelado, às vezes batata, né? Eu acabei me rendendo à air fryer. Eu Ah, gosto eu da air também. fryer. Bom, vamos lá. Você pode comer exatamente os mesmos alimentos, mas nunca será a mesma refeição. Uma alimenta a vida, outra alimenta o medo. Como é isso? É assim, ó, uma coisa é você comer para se nutrir. Outra coisa é você comer com medo de engordar. Você pode estar comendo a mesma coisa. Por exemplo, você acabou de me perguntar sobre alimentos que são saudáveis ou É? não, né? Eu amo tomar sorvete. E eu lembro que teve uma época, na minha época de faculdade, que eu decidi que eu não ia comer nada processado, Hum. nem nada com açúcar. E nem nada de origem animal por um mês. E o que que deu? E aí, o que que deu? Foi interessante, mas a questão emocional, Hum. né, foi bem interessante. Mas quando eu pensei nisso, eu falei, gente, mas tem uma coisa que eu nunca deixaria de tomar, é sorvete. E aí eu parei para pensar, por quê? Meu pai morreu quando eu tinha de 9 para 10 Uhum. anos. E antes de ele morrer, ele tirou licença prêmio. E eu tinha ele de presente para mim uma tarde inteira. Minhas irmãs estavam na escola e todos os dias à tarde Está aí para ele me consumo. levava para tomar sorvete. Então, esse sorvete, ele pode estar cheio de gordura É memória hidrogenada, afetiva, né? isso, mas ele alimenta a minha alma. Eu não preciso tomar sorvete todos os Entendi. dias para poder para poder honrar a minha memória com o meu Sim, pai. sim. Mas esse sorvete com certeza São vai me coisas de fazer memória. muito Eu bem. gosto de achocolatado até hoje. Sim, você está alimentando sua criança. É por conta do sabor que me me Agora, remete. uma coisa é você tomar o seu chocolatado e você se honrar essa sua necessidade. Outra coisa é você ter paladar infantil. Uhum. Você entende a diferença? Lógico. A mesma coisa uma coisa é você ir para academia, porque você tem um projeto de longevidade, porque você quer fazer uma trilha, porque você quer ir para Paris, viajar pela Europa e poder, né, pegar seus netos no colo. Outra coisa é você fazer atividade física para se punir, porque você comeu demais. Ah, que legal. É completamente Vamos pegar diferente. isso que você falou agora. O sentido de fazer academia tem que estar ligado a uma atitude e não punição, de, de qualidade de vida. Que muita gente fala assim, eu vou comer esse chocolate hoje, amanhã eu faço aeróbico de 1h30 e resolvo isso. Isso é punição. Isso é punir. Então deixa de ser Isso é prazeroso. para você. Existe uma culpa, existe uma vergonha por ter comido demais, existe um medo de engordar. E na verdade, eu falo ultimamente, cada vez mais, eu tive essa sacada que as pessoas não têm medo. Quem tem excesso de peso e come com medo de engordar, na verdade, essa pessoa não tem medo de engordar. Ela tem medo de emagrecer. Uau! Isso é uma frase interessante. Quer dizer, quem come está gordinha e come por prazer, ele tem medo de emagrecer. Porque a gordura tem uma utilidade. Você que vem das finanças, você já percebeu que às vezes a falta de dinheiro na vida de algumas pessoas tem algum benefício? É assim que ela consegue dizer não para o outro. Ah, por limitações de Ela usa bolso. aquela limitação para poder se proteger ou para poder se unir a alguém, né? Para poder, eu tô com esse problema. Hoje não vai dar. Tem gente que não consegue falar não. A mesma história é o excesso de peso. O excesso de peso pode ser uma proteção. Exemplo, eu já tive uma cliente que a libido dela era altíssima. E o marido dela tinha disfunção sexual, Uhum, disfunção erétil. uhum. Como é que ela resolvia isso para continuar naquela relação? Ela aumentou o peso. Ela fez o excesso de gordura tinha uma função. Porque se ela continuasse linda, ela ia continuar sendo assediada pelos homens e ela não iria conseguir Entendi. ser fiel. Uau. Tem uma função. Então é importantíssimo você entender o porquê, por quem você está comendo ou deixando de comer. Olha, realmente a maneira que você abordou esse assunto tem muito sentido. É uma coisa que, às vezes, a pessoa, para se proteger ou para manter uma relação, no caso que você citou, ela se deixou engordar para não ser assediada, para poder honrar o marido.
Ou não cair em tentação. Dona Camila, só vai me dar um nó no cérebro hoje. Cada dieta que falhou deixou um peso que a próxima não vai tirar. Essa a gente fala muito de pessoas, e é muito comum cada vez mais, porque Como que uma dieta pode deixar o peso que você... Como é que é isso? É porque a obesidade, ela é uma pandemia, né? Uhum. Mundial. Sim. E cada vez mais acessando pessoas cada vez mais crianças. E cada vez mais está comum as pessoas tentarem várias dietas e ela funciona por um tempo, mas não pelo tempo todo, principalmente se ela não se conecta com ela mesma, se ela não tem clareza do porquê, dos objetivos dela. É isso, você já entrou agora na história da canetinha. Canetinha funciona? Funciona, mas só vai manter o resultado se você mudar de hábito, de atitude, de pensamento e de filosofia, né? Quer dizer, as pessoas acham que a canetinha é a solução ao milagre. Funciona? Funciona. Mas se você parar e você não mudar seus hábitos, você vai voltar tudo o que você era. E até por isso que Isso algumas vale para pessoas várias... estão indo a óbito. O problema não é a caneta. Não. São produtos que foram testados, Não. que foram validados. O problema é você usar a caneta e manter os mesmos hábitos. E aí, lembra que eu te contei a história Isso. daquela gordura? Isso. Então, você não beber, não consumir água, né? Porque é importante, inclusive, para liberar aquela gordura. Então, tem que aumentar a ingestão de água, de acordo, obviamente, com o peso. Tem que fazer uma atividade física, porque senão você vai perder muita massa muscular, porque a principal energia, a energia mais fácil que vem é do nosso tecido muscular. Depois, a quebra da gordura é mais difícil, né? Então, você vai perder massa muscular, e se você mantém, e é o que é isso, né? Esse é o grande problema, as pessoas querem uma solução mágica para continuar fazendo as mesmas coisas. Sem dúvida. E às vezes até pior. E eu já conheço pessoas, e apesar de tá tendo uma revolução, né? Inclusive industrial, assim. As empresas aéreas já estão calculando quanto que elas vão economizar, porque está diminuindo o peso das pessoas. Sem dúvida. Esses restaurantes de cadeia estão diminuindo as porções. Estou colocando fruta até no menu, né? Isso é bacana. E essa é uma boa. Porque para mim o ideal vamos mudar, vamos trazer alimentos que são mais nutritivos do que cada vez. Porque os alimentos eles estão cada vez mais, eu falo que sedutores. Não, mas é o que eu falei agora sobre rótulo. Né? No final é que eu falo, eu sabia que o papo ia ser assim hoje, que a gente já se conhece. Conversa de bêbado. Conversa de boteco mesmo, porque nós estamos trocando um monte de ideia, mas a gente quer amarrar isso de um jeito a conduzir essa entrevista, essa conversa, a melhorar a qualidade da alimentação, principalmente. Porque o mar já foi falado, o oceano já foi falado, e o que está dentro do mar. Além da beleza, as praias maravilhosas, mares por aí, essa coisa toda, de verdade, o ser humano, nós poluímos o mar, o oceano, e no final nós consumimos aquilo que nós estragamos. Quer dizer, o ser humano está envolvido numa cadeia que no final ele é o próprio consumidor daquilo que ele estragou. É muito louco entender isso, mas para mim faz muito sentido. Você polui o mar, envenena a vida marinha, depois vai lá e consome. E quem mais está perto da zona urbana, mais perto disso está. Porque hoje você já vai você compra um chocolate e está escrito lá, chocolate e tal. Gordura hidrogenada, sabor chocolate. Quer dizer, nem o chocolate mais a gente está encontrando com muita facilidade. Chocolate bom, de verdade. Mas vamos continuar aqui. Camila, quando você fala... de verdade, eu achei demais esse papo de alimentação. Coma mais o que te faz bem. Mas tem coisa que... O que é fazer bem? É dar prazer naquilo que eu estou comendo? Estou comendo uma feijoada, lá estou feliz da vida, derrubando lá uma picanha, não sei o quê. Comer bem é o que te faz bem. Como é que a gente separa o que é gostoso do que faz bem? Então, a minha percepção pessoal, eu adoro comer alimentos que eu sei que eu estou me nutrindo. Então, é isso, você já matou uma charada aí. Se preocupar com a nutrição, mais do que com o prazer de estar comendo aquilo. Vai, continua. Eu gosto muito de falar que é o seguinte, e aí disso surgiu esse método META. Quanto mais eu tenho fome e sede de vida,
melhora a minha relação com a comida. Por que que a gente come? A gente come porque a gente precisa viver. A comida é essencial à vida. A gente consegue ficar até alguns dias sem Sim, comer, sim. né? Mas se a nossa vida tá uma droga, as nossas escolhas alimentares refletem o nosso estilo de vida. E então, esses dias eu até falei sobre isso e postei, né? Eu falei que o problema não é a droga da comida, e sim a droga da vida que a pessoa tem, né? Então, a droga do trabalho dela, O estresse, a tudo droga isso. do que ela ouve, a droga do que ela assiste, a droga das verdades que ela acredita. No meio que ela vive. E aí, a vida dela se reflete no prato de comida. E aí, se a vida dela se reflete no prato de comida, provavelmente esses alimentos não estão nutrindo ela. Eles estão desnutrindo, que é o que a gente fala hoje de alimentos processados. Eles têm 0 calorias, que é o que as pessoas mais estão preocupadas, mas eles também têm 0 nutrientes. É 0-0. 0, 0. Então, seu corpo tá cheio, mas você ainda quer comer. E eu já até passei por isso, porque na minha época de faculdade, filha de nutricionista, eu pude fazer a festa. Eu pude comer um monte de coisa que eu não comia antes. E eu achei incrível aquilo. Então, assim, eu almoçava, sei lá, pastel folhado, sabe? Na cantina da faculdade. É E eu x-salada. engordei 9 quilos em 4 meses. Uau! Cara, grávida, foi o que eu engordei. E Mas o mais interessante é que, assim, ó, eu vivia para comer. Eu comia já pensando que eu ia comer no dia seguinte. E a minha impressão é de que eu estava sempre com fome. Quase um vício. Eu estava desnutrida, mas é isso, Você estava vicia. entupida, Eu estava mas cheia, eu estava me isso. inchando, porque excesso de peso é sinal de desnutrição. Porque os alimentos, o nosso corpo é muito inteligente, existe sabedoria divina. Então, quando eu tenho vontade de comer um doce, é porque eu preciso de doce, eu preciso de energia. Só que esse doce, ele pode vir de uma fruta. Ele pode vir, né, desses vegetais doces, tipo beterraba, cenoura, batata doce. Porque ele vem não só com aquela energia, mas ele vem com fibras, ele vem com outros nutrientes fitoterápicos, com proteínas, com gorduras. E esse conjunto é o que me nutre e que vai me deixar satisfeita. Ao passo que, se eu como um alimento que ele tem 0 nutrientes, da onde que o meu corpo vai tirar esse nutriente para ele continuar funcionando? Do meu próprio corpo. É o que a gente chama de fome oculta. E aí eu tô cheia, mas eu continuo com fome. E aí o que eu continuo comendo? Se eu deixo de olhar para mim, se eu não honro essas minhas necessidades e olho para o mundo, para fora, porque o mundo está oferecendo, que são esses alimentos super sedutores, 0 nutrientes, mas com um aroma, uma textura, um sabor totalmente artificial. Uhum. E chega um momento que uma pessoa, até eu como e vou achar gostoso, mas chega um momento que você fala, cara, chega, agora eu quero comer comida de verdade. E é importante honrar É isso. como a gente falou lá atrás, né? Quando você falou assim, eu não vou tomar suco de laranja porque tem alto índice glicêmico, mas vou tomar uma Coca Zero que eu não vou aumentar minha glicose. Está se envenenando. Melhor tomar suco de laranja. É a minha Não, percepção. mas eu quero E é o que multiplicar aí. eu gosto do natural. E assim, ó, as nossas relações com os nossos alimentos refletem muito na nossa relação com o mundo. Eu percebi muito isso nesses anos meus de atendimento e essa é a minha grande sacada, assim, desde que eu fiz esse curso de nutrição e saúde integrativa. Por exemplo, eu trouxe um caso de sucesso de uma pessoa que ela era hipoglicêmica e as escolhas alimentares dela eram tão efêmeras quanto as relações dela. Eu também tenho um caso. Nossa, Ela só. É assim, ó, a gente não fala hoje de pessoas tóxicas. na rua. Ali, relações tóxicas. Uhum. Mas antes a gente só imaginava no que a gente ingeria ou inalava. Não tinha essa percepção antes. Então, até quando também as minhas escolhas alimentares se refletem nas minhas alimentações? Eu posso. Conheço você, Zé Café, mas você podia ser. Eu gostaria que você não fizesse aquilo, é só essa até ali, só.
Vamos tirar isso e isso tudo de você para eu poder ter uma relação com você. Eu gostaria, inclusive, que você fizesse uma plástica. Eu quero que você seja Entendi, completamente artificial para entendi, que eu possa me relacionar com você. As entendi. nossas escolhas estão muito pela casca cada vez mais, muito Muito mais pela capa muito pela capa. e menos pelo conteúdo. Muito, cada vez mais tá assim. Eu estou vendo aqui um post seu, uma refeição equilibrada e deliciosa. Monta esse prato para mim. Ah, eu vou Vamos fazer fazer uma um... boa dica, eu poderia dar uma Isso, aula, mas isso. o que eu Vamos montar um posso... prato saudável aqui para as pessoas experimentarem, fora Ó, do supermercado. vamos primeiro levar em consideração uma coisa, né? E é importante a gente entender isso, a nossa história, a nossa ancestralidade, o ambiente em que a gente está e qual é o nosso objetivo atual de vida. Uma coisa que eu comia quando eu era criança, outra coisa é o que eu passei a Sim, comer quando eu estava amamentando minha filha, ok. outra coisa é o que eu passei a comer agora na minha vida, né, menopausa e por aí vai indo, por aí vai indo. Outra coisa é eu estar celebrando com os meus amigos. Outra coisa é que eu vou comer ou não vou comer Eu antes de ir para missa. estou imaginando como é que você me diz. Eu ligo para você, Camila, eu preciso comer uma refeição hoje equilibrada e deliciosa. Eu vou falar para você, Quais... o que que você tá com vontade de comer de Ah, verdade? é? Claro. É honrar o seu corpo, o E seu não é corpo é comer de super má vontade inteligente. porque você acha que faz bem, porque faz bem, é isso. É É, você estabelecer uma relação de prazer na alimentação e filtrando o mais saudável possível. eu vou te trazer duas frases. A dieta perfeita para você é aquela que você cria. E aí tem uma frase de Rudolf Steiner, que é o cara da antroposofia, que ele fala que a medicina educa, a educação cura. Saber o que você está comendo é importante, e aí você não fica vítima da dieta do momento. É importante você entender o que você está comendo, mas você também não pode ir para a neurose do saudável, do fit, Então, assim, você está dizendo assim, sem radicalismo. sem Quer radicalismo. dizer, de repente o cara tem um sobrepeso e fala, estou de dieta. Aí vai lá e corta carboidrato, corta isso, corta aquilo, e começa a fazer um prato de salada com atum, sei lá o que for, tomate, não sei o quê, sem prazer nenhum. Isso não é legal. E não vai aguentar, né? Dura por um tempo, até pode durar, mas por um tempo. Até porque emocionalmente, você falando assim, eu quero, mas não posso, quero, mas não posso. Chega um momento quando você pode, você, né, chuta o pau da barraca e come mais do que Eu deveria, me lembro uma do que vez, poderia até. eu me lembro uma vez na minha vida profissional, que eu correria, a gente comia muito mal, né? Comia nos restaurantes ali da Paulista, tal, aquelas comidas de praça de alimentação. E um amigo meu resolveu fazer dieta. E ele levava um frango frito, filé de frango frito, branco, feio, com a cor de abatido, uma saladinha ali. E falei, cara, eu nunca vou conseguir comer isso desse jeito, porque não é bonito, Não. não me atrai. Então, assim, você acabou de dizer que dá para emagrecer comendo o que você gosta. A questão é quantidade, a questão é variedade. E conexão, entender quando você está saciado ou não. Porque tem gente que está tomando Monjaro e já está, inclusive, a caneta, não sei se a gente podia ter falado, mas tem gente que está usando a caneta e já está desrespeitando a saciedade que essa caneta proporciona. A tal da fome oculta. Não é a fome Tá. oculta, é não se respeitar, tá cheio. Mas o vazio dela não é com a comida. Ela tá querendo resolver um problema da vida no prato de comida. Eu tenho um caso que eu vou aqui por... Tá faltando, é uma pessoa que tá faltando prazer. Como ela não tem prazer na vida, ela quer A resolver isso compulsão no alimentar prato tem a ver com isso. Com certeza. Porque A eu tenho um compulsão caso alimentar, na família sim. que já foi resolvido. Quem estava um belo dia jantando, fomos almoçar, e ele pediu 2 pratos ao mesmo tempo. Ele ficou comendo o prato, e já na frente dele já tinha o segundo prato. Como se fosse acabar o mundo. Quer dizer, o outro prato estava até esfriando, e ele estava comendo aqui, depois puxou outro prato e comeu. Isso é compulsão. Pode ser compulsão, pode ser uma pessoa que está no padrão da escassez, que, Mudou sabe, não teve completamente hoje. acesso, e aí e tem essa necessidade, essa ânsia de comer o mundo. Como é que você define um... Como é que a gente pode dizer para uma pessoa, ou perceber que uma pessoa tem compulsão alimentar, ou sempre está se alimentando, sempre está mordendo alguma coisa, não sei o quê, ele não está com fome, né?
Provavelmente não. Ela usa a comida para resolver um problema da vida. É quase De novo, é procura essa do frase. prazer, às vezes, né? Também, para algumas pessoas é uma forma de liberar tensão. Então, tem gente que chega em casa tenso e ela deveria fazer uma atividade física, correr, liberar essa tensão no corpo. Não consegue resolver na cabeça, vai liberar, resolve no corpo, no movimento. E aí, como ela não tem isso, ela vai mastigar alguma coisa. E geralmente são comidas crocantes. Então ela libera. Por que você acha que o alimento que as pessoas comem no cinema é Coca-Cola para te manter aceso e pipoca, para você liberar aquela tensão, pra você ficar sentado o tempo todo e aquela temperatura bem mais baixa. É para te manter ali, ó, focado e quieto. Então, às vezes você não consegue liberar a sua tensão na vida. Muita gente vai pra comida. O filme Baleia, por exemplo. Baleia, filmaço. Ele fala Olha, quem nasceu Baleia, assistam. Que É. interpretação. E é um cara que ele faltou o método META, né? É um acrônimo, né, dessa palavra. M é movimento do corpo, atividade física. E de espiritualidade, porque a pessoa precisa ter um sentido maior na vida. Isso influencia também a alimentação, muito. Talentos, trabalho, né? Qual é o seu propósito de vida, né? Hobbies, tempo para si, prazer e amor, relacionamentos. Então, esses é o que eu chamo de metanutrientes. Então, quanto mais você tem metanutrientes na sua vida, melhor é a sua relação com a comida. Olha, eu realmente estou adorando esse podcast, porque geralmente a coisa não é tão variada aí. Deixei eu saindo para trás. Vê se pode, que pretensão a minha. E entrei no dia dentro da casa das pessoas falando de refeição. Então tem umas pessoas hoje em dia, e está muito comum, a venda de grãos, loja que vende chia, que vende gergelim. Isso não existia. E está muito na modinha, não sei o que, papapá. Então, assim, eu tô entendendo, Camila, pela sua formação, que não é bem aquilo que você entende que você quer emagrecer, que você é obrigado a comer aquele tipo de coisa. Você não está dizendo para jogar o carboidrato no lixo. Você não está dizendo para não comer uma picanha, uma pizza, nada disso. Você está dizendo assim, você tem que ter um objetivo, perder peso, ok? E você definir a sua dieta. Então, assim, eu estou entendendo que você fala, não existe uma dieta que sirva para todo mundo, porque cada um é diferente do outro, não é isso? O que serve para Justamente. você não serve para mim e vice-versa. Então, assim, quando sai a modinha, dieta do ovo, dieta não sei o quê, basicamente está tudo errado. No sentido de você não definir a sua dieta. Você pode até usar essas informações para você inserir isso ou não na sua vida, se fizer sentido para você. Porque, vamos lá, vamos colocar dois julga, ambientes né? bem Você extremos. tem que ter o julgamento próprio. Sim, você tem que ter esse senso do que você vai comer. crítico. Sim. Vamos colocar esse exemplo em dois ambientes bem extremos. Uma coisa é o que um pigmeu que está numa região tropical, a dieta dele é, né, baseada em frutas, em carboidratos. Outra coisa é uma pessoa que mora ali, né? São os mongóis, que moram no Polo Norte, né? Eles têm uma outra dieta, é muito mais rica em proteína e gordura. E é importante que ela tenha esse tipo de dieta. Então, é importante você olhar para a sua história de vida, para a sua ancestralidade, para o ambiente onde você está, para as pessoas com quem você está, porque comer é um ato sagrado. E se você parar para prestar atenção, cada vez mais, talvez não no mundo, né, enfim, corporativo, que é de onde você vem, porque você come, às vezes, com quem você mal conhece, mas a gente convida para comer com a gente quem a gente ama. E então, No alimentação corporativo não é assim. é um ato de amor. No mundo corporativo isso Não é já... assim. É um almoço de interesses. Mas é justo. Entre amigos a coisa é diferente. Sim, geralmente você convida para sua casa e para comer com você quem você quer, as pessoas com quem você quer se conectar. Até porque quando a gente está comendo, os nossos 5 sentidos estão ativados. Talvez até os nossos 12 sentidos, mas aí é outro assunto. Nossa, 12? Isso vem da antroposofia, Tá bom, de mas Rudolf nós Steiner. vamos ter um segundo podcast. Não vamos 5. 5 sentidos. Mas vamos Então, lá. olfato, visão. Então, a gente está absorvendo isso na gente. Né? Então, assim, a gente está...
a gente está se proporcionando um ambiente. Então, onde você está comendo, com quem você está comendo. Deixa eu só simplificar, eu quero te dar essa dica. Um Para mim não, é prato para todo mundo. para todo mundo. Isso mesmo. Um bom prato é aquele que ele tem uns 5 sabores. Isso vem da medicina Ah, que legal. ayurvédica. Então, eu tenho que ter o salgado, o doce, o azedo, o picante e o amargo. Esse prato é um prato completo. E aí, como que eu vou pensar nisso? Você pensa no sabor e você também pensa nas cores. Quanto mais colorido esse prato, mais ele vai ter a chance de você sair dessa refeição satisfeito. Porque quando você come, você pensa, ainda faltou um doce. É porque faltou talvez um doce naquela comida. Faltou uma cenoura, faltou um Aquela vontade de comer tomate. chocolatinho, né? Isso. E tudo bem. E na verdade o chocolate, esse é um grande que a gente gato por lebre. O chocolate que a gente come, ele é amargo. Aliás, é doce e cheio de gordura. Uhum. O chocolate, ele é super saudável. Ele tem um monte de sais, minerais, magnésio, enfim. O problema é que esse chocolate que a gente olha para fora e que a Isso. gente acaba consumindo é de péssima qualidade e às vezes ele só tem cheiro e sabor É uma de química. chocolate. É uma química e é altamente É o tal do viciante. sabor chocolate. É o tal do sabor chocolate. Então, assim, já que você entrou no meu campo de chocolatria, Eu adoro chocolate eu também. É muito melhor comprar um meio amargo, né? Muito. Não significa que você não pode tomar o doce de vez em quando, assim, Não, sabe? é assim, Mas eu estou entendendo o que... meio amargo, ou 80% ou 90%, ou até o próprio Nibs, que é o canal, excelente. E aí, quanto mais é amargo ele, você vai entender que você vai respeitar cada vez mais a quantidade. Porque tem 2 limites que a gente precisa respeitar quando a gente pensa em alimentação. É quantidade e qualidade. Isso é uma boa... Então, vamos lá. Você acabou de falar, quantidade e qualidade. Um prato com pouco alimento, que estou de dieta, não está certo. Se não for eu que define aquela dieta. Se eu achei que... vou diminuir. Eu comia, sei lá, 300 gramas de arroz, 300 de feijão, cortei tudo pela metade. Não faz muito sentido. Não faz. E muita gente, esse é o grande problema, né? Tem gente que acha acha cortar, que para cortar. emagrecer, ela vai para escassez e ela corta muito. Uma boa nutricionista, ela vai fazer isso de forma gradual. Ela não vai cortar. E ela também, geralmente, ela vai entender o que você come, ela vai levar em consideração a sua história de vida e ela pode até trazer mais alimentos, sabe? Porque é importante que se varie. E, no geral, as pessoas, quando a gente traz novos alimentos, isso também fala da questão da relação com a vida se refletindo no prato de comida. Quando você fala que você vai tirar tal coisa e a pessoa tem algum problema com isso, você vai investigar, tem uma questão emocional ali. Ou vamos colocar mais coisas. São pessoas que são resistentes, têm dificuldade de ir para Pegou o meu outros exemplo ambientes, aqui, são pessoas eu menos adoro flexíveis. chocolate. Sim. Você já está me analisando aqui que eu tenho alguma questão Vamos para lá. resolver? Não, Eu não tô brincando com necessariamente. você. Mas assim, se você adora chocolate, provavelmente, vamos pensar fisiologicamente, provavelmente é porque o seu organismo está precisando de algum nutriente que vem do chocolate. As mulheres, principalmente TPM, né, É muito muito ligada. comum. Tem alguns componentes ali no chocolate que Minha vai mulher chegou nutrir com uma ela. caixinha de brigadeiro ontem, frita a vida, já está no Sim, TPM. e é um êxtase. É. E aí, isso pode ser uma questão fisiológica, mas isso pode ser uma questão emocional também. Pode ser como uma história de vida, ou por uma escassez. Faltou quando você era criança, e aí hoje que você é adulto, você pode. Entendeu? Cada um tem uma Mas, história e então, tem uma questão tá, emocional também por durante trás. a nossa conversa, eu estou assimilando algumas coisas que você condena. Adoçante artificial. Eu sou contra Não, mas xenobióticos. vamos traduzir xenobióticos para quem não entende. É algo estranho, é algo que não existia, que foi fabricado, é sintético. Margarina. Xenobiótico. Tá. Óleo de canola, que não existe canola. Então, a canola era uma planta que ela não era consumida pelo homem, né? E ela foi
passou a ser indicada porque ela tem menos gordura saturada. Mas outro dia eu vi uma história, canola nem existe, não. Por exemplo, é verdade? Mito ou verdade? Não, existe uma Tá, planta, eles extraem o óleo dessa tá, planta, só tá. que não é algo que a gente consumia, não faz parte da nossa Leite de história. caixinha ou leite A da fazenda, aquele leite? Eu sempre vou pelo mais natural possível. Então E vamos aí lá. o leite de Todo leite de caixinha, caixinha passou por aquele processo de ultra-temperatura, não sei o não, quê. ok, tá Faz ok. bom. Eu tô ok com isso. Inclusive o leite de caixinha, o ideal, vamos tirar aqueles exemplos que as pessoas colocavam formol para conservar ele. Colocou formol, não, aí é veneno e você Sim, tá. sim. Agora, a gente mora na cidade e é importante que a gente saiba escolher. Eu sou a favor de um leite de caixinha integral. Você não vai no Eu não desnatado. vou no desnatado, no diet, no light. A minha percepção é que quanto é a pessoa que nas escolhas da vida dela, nas relações, ela sempre precisa tirar algo. Ela não aceita aquilo exatamente como é. Mas vamos tentar que as pessoas percebam, baseado no seu conhecimento, que as suas atitudes vão servir de referência para algumas pessoas. Então, você está dizendo que quando você entra no supermercado, você não vai no adoçante, você não vai naquilo que não existe na natureza. Margarina foi feita por um outro processo que acabou virando um produto alimentar. Não alimentar, né? O leite, você vai no integral em busca de mais qualidade, de mais alimentação. Eu tive outro dia saiu um estudo sobre requeijão da Anvisa, que hoje tem muitos requeijões, né, no mercado. De 27 marcas estudadas, só 3 foram consideradas requeijão. As outras estão com o título requeijão. Se você prestar atenção nos rótulos, você vai ver que não é o produto que você está consumindo. Que está escrito lá, está requeijão, embaixo está lá, produto lácteo, não sei o quê, papapá, misturado não sei com o quê, papapá. E o requeijão, só 3 marcas, não vou fazer propaganda aqui, que não vão pagar royalties por isso, mas assim, só existem 3 marcas no mercado hoje que são consideradas requeijão. A mesma coisa, hoje você entra no leite. Você pega lá leite de caixinha, desnatado, semi-desnatado e integral. Depois, eles são fora da geladeira, porque eles aguentam muito tempo. Papapá. Aí você tem na geladeira, você encontra um outro tipo de leite, escrito leite tipo A. Ele é tão melhor que o outro. Fala da qualidade, do processo, do Ele não, provavelmente o fala. HT não é veneno, não deixa o leite, não tira a propriedade do leite. Você tá falando, Da caixinha. a caixinha, ela é por si só, é uma tecnologia, que é a Tetra Pak, Isso. ela conserva os alimentos sem colocar conservantes. Uhum. É uma evolução, porque antes era enlatado ou em vidro, Isso. e aí você precisava adicionar muito sal, muito açúcar, ou alguns componentes, né, químicos para Uhum. poder manter aquilo conservado por bastante tempo. Eu sou da época que era um luxo comer alguma coisa enlatada. Ah, sim. Né? Cada vez mais é isso. Nem água em garrafa existia. Eu lembro que uma vez eu assisti uma palestra que, com o tempo, as pessoas iam passar a comprar água no supermercado. Eu falava, gente, Chegamos lá. a gente já chegou lá, né? Faz tempo até. E, mas, e essa água dentro dessa garrafa, ela tem uma influência, a luz passando pelo plástico, Os que vai passar, microplásticos. e por aí vai indo. Então, assim, o meu melhor lugar para eu comprar os meus alimentos seria numa feira. E de preferência que venha do produtor, mas não é todo mundo que tem acesso a Não, isso. Mas se não. não tem acesso, então vamos para o supermercado. E aí, realmente, por que você está comendo? E é isso que você acabou de falar, olhar para o rótulo, para entender se aquilo ali tem É aquilo. sabor daquilo ou se é aquilo mesmo. É. Mas tem muita gente que passou a olhar para o rótulo porque está na neurose da caloria. Ah, então, isso. Você acabou de falar isso. O pessoal fica lendo rótulo, procurando caloria, como se fosse o único fator, a única coisa matadora. Você não pode ingerir altos teores calóricos, nada disso. Isso não é o único caminho. O que você está me dizendo aqui, que eu quero multiplicar isso, é se aproximar do natural. Sim, vou te falar. A gente hoje está falando da caneta, mas teve uma época que não existia nada diet. Não. Diet era específico para quem tinha diabetes. E era ruim para as Mas pessoas. aí a galera, isso. E aí a galera que tinha excesso de peso falou, vamos então agora também consumir tudo diet, porque agora eu não vou engordar. Isso é verdade? Não. Estudos comprovam que pessoas que
consomem produtos diet não emagrecem. E também a gente vai perceber em algum momento que pessoas que consomem a caneta podem até emagrecer, mas vai recuperar se ela não muda o estilo de Dos vida dela. hábitos, Do lógico. mesmo jeito, a cirurgia bariátrica. Uhum. É muito importante eu entender o porquê e para que eu estou fazendo aquilo. Se você não tem clareza disso, essa 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 tentativa de mudança de peso não vai durar. Mas você me perguntou uma coisa e eu fugi da pergunta. Não, responde. Eu Aqui. não lembro mais. Eu fui para tantos lugares que Mas complementa, mas não era só isso. Eu estou tentando conduzir a nossa conversa, essa conversa de boteco que nós estamos tendo aqui, mas com muita profundidade, para ensinar algumas coisas para as pessoas, para desmistificar outras coisas, que muitas vezes as pessoas usam o Google, hoje o Dr. Google, e procuram dietas Sim. hipocalóricas, e não sei o quê, baixo carboidrato, e não sei o quê, papapá, papapá, papapá. E o jejum intermitente. E jejum intermitente. E aí vai misturar. E você pode, se você sabe o que está fazendo, pode, né? Agora, o problema é você vai para uma coisa sem saber, se desrespeitando, e aí Se contrariando, né? se contrariando, Não estou confortável passando nisso. fome, sabe? Passando fome, cara. E aí consumindo cada vez mais. A sua fome só vai aumentando. Então, você não está resolvendo o seu problema. É muito provável que a pessoa está piorando o problema dela, sabe? Então aí vem essa história, né? Cada dieta que não deu certo, ela aumenta o peso. Aquela história porque de trás. você não tem confiança em si mesmo. Porque o problema não é eu não confiar em você. O problema é eu não poder mais confiar em mim mesma. Quando eu falo que eu vou emagrecer e aí não consigo, eu perco a confiança em mim mesma. A minha palavra e nada passa a valer a mesma coisa. Então, e aí eu vou perdendo a autoestima. Esse é o problema. A minha relação com os alimentos reflete a minha relação com a vida. Olha, Onde mais eu não consigo. E a mesma coisa a pessoa compulsiva. Se uma pessoa é compulsiva com o alimento, onde mais ela também está sendo compulsiva? Tem muita gente também que, assim, conseguiu. Eu tenho uma pessoa que eu amo. Ela conseguiu superar o vício do crack. Mas agora, o vício está na comida. entendi. E é essencial à vida, não pode parar de comer. Uhum. Então é um controle constante. Vamos falar um pouquinho de hidratação. Vamos. Eu já Gosto. conversei com uma nutróloga aqui, e eu perguntei, refrigerante hidrata? Ela falou, de jeito nenhum. Suco de pozinho hidrata? De jeito nenhum. O que hidrata é água. Eu já vi aqui nos seus posts que frutas também hidratam. Existe uma continha para saber qual a quantidade de água boa para tomar? Tem. Assim, água é uma quantidade X por quilograma. Ok. Né? Então, é 300 e alguns ml. Não é importante que você não supere muito, né? Porque senão você também está sobrecarregando o seu rim e o seu corpo com água. Uhum. E também nem tanto menos do que isso. Se pode complementar com fruta, hidrata também, porque tem muitas frutas que elas são ricas em água. O problema é você só consumir frutas para poder... Leite também tem muita água. O problema é, eu vou tomar leite em vez de água? Inclusive, eu tenho esse problema. Eu quase morri afogada. E aí, sim, de verdade. No mar, né? Na piscina? Não, na piscina. Tá. E aí, eu passei a ter dificuldade de tomar água. Eu fui muitas vezes me vendo, deixando de tomar água e tomando muito chá, tomando muito leite, até que eu desenvolvi uma pedra nos rins. E aí fui para cara, eu não estava bebendo água, eu só estava bebendo leite, no inverno, no Mas, Rio Grande cara, do Sul. você falou, tá certo, você contou uma história. Água que a gente bebe é saudável? O ideal é que seja. Nós vamos cair igual a história do peixe no mar. A água, teve aqui um convidado que falou que o saneamento no Brasil é básico. O que é básico não é bom. Bom é ser bom. Sim. O nome, ele fez uma associação esperta, saneamento básico. Então não é saneamento completo. E sobre a questão do flúor na água? Não, saneamento básico, quando a gente fala, minha área Não, também, mas eu sei, mas eu oceanografia. estou te provocando por causa disso. Assim, saneamento básico é aquele que vai colocar nas mínimas condições possíveis para que ele possa voltar para o meio ambiente de forma que não vai
impactar o meio ambiente. Então, você Ok. precisa ter. O problema é, de novo, né? As pessoas jogam lixo na rua, jogam lixo, e tudo vai para o mar, tudo vai para o meio aquático. Não é só mar, né? A gente tem Sim, rios, sim, sem dúvida. lagos, todos os meios Sim. aquáticos. E quando isso acontece, eu também estou consumindo e estou ingerindo esses produtos que foram diluídos na água. Então, hormônios que estão na água. Não tem tratamento de saneamento Não básico que resolve. vai Vai passar, tirar isso da água. vem Então, junto. está aumentando. Então, algumas populações, por exemplo, de animais aquáticos, está sendo exterminada por conta dos hormônios, por conta dos contaminantes que estão naquela água. Então, assim, é uma cadeia. Então, e outra coisa, quando a gente pensa em hidratação, se Isso. a gente vem de uma água que ela tem uma fonte confiável, que ela não está É o sonho contaminada ainda com todo mundo é morar perto de uma agrotóxico, fonte. e aí ainda por cima a gente está cada vez mais consumindo água que vem dentro de É isso. garrafa, e aí o plástico na luz vai passar também Então, esse foi um contaminantes, assunto que a microplásticos. gente abordou aqui sobre a questão de guardar água gelada na geladeira em garrafa plástica. Esvazia antes, esvazia antes, esvazia antes. Péssimo. Falou, cara, troca por uma garrafa de vidro. Sim, tudo de vidro. Quando eu penso em comida, lembra que eu falei da dioxina? Uhum. Se eu penso Esquentar em... Tupperware não. Marmitinha de plástico, Esquece, elimina. micro-ondas, aquilo tudo provoca uma Lembra que eu falei daquele contaminante que se chama dioxina, que é dioxina. aquela associação do cloro? Então, tá no plástico. Então, se você pega uma comida e esquenta num recipiente de plástico, aquela gordura do alimento vai se conectar com aquela dioxina que está no plástico e você vai ingerir e é altamente cancerígeno. Nossa. Então, assim, não esquenta nada, principalmente em micro-ondas, Com plástico. dentro de recipientes plásticos. Com vidro Mas, tudo bem. sim, Micro-ondas não é já não vai criminoso. ter essas... Tá. Agora, temperaturas extremas. Vai para o freezer, o ideal é também que não esteja em recipiente plástico. Ah, sim. Então, garrafinha que fica dentro do carro, no plástico, esquece, elimina. E assim, o problema não é hoje. O problema é quando você estiver numa idade avançada, é quando a pessoa estiver doente. A conta vem lá na frente, né? Quando você mais Então, precisa. então vamos lá. Eu estou tentando tirar dessa moça aqui conselhos para a nossa vida. Não guardar alimentos em recipientes de plástico. Muita gente que guarda o pote de sorvete, né? Para congelar comida, depois derrete no micro-ondas, não sei o quê, papapá. Péssimo. Péssimo. Deixar a água gelada na geladeira em garrafa plástica, vai enchendo, esvaziando, enchendo, esvaziando, esvaziando. Péssimo. Eu li uma reportagem hoje sobre uma menina que desenvolveu pneumonia de usar a mesma garrafinha de água dela para academia. E sempre lavava, dava um banho e tal, mas não lavava a borda, ali onde tem uma borrachinha, não sei o quê. Aí ele desenvolveu uma bactéria, ela punha no gargalo, bebia, não sei o quê. No final teve uma pneumonia, ficou não sei quantos dias na UTI por conta da bactéria que estava ali. A gente tem que entender que tem um universo visível e tem um universo invisível, onde habitam as bactérias, os vírus, coisas que a gente não vê. Muita coisa aparentemente limpa pode estar contaminada, como a garrafinha dessa menina, que é essa história. Então vamos lá. Nós ficamos com a seguinte ideia. A dieta ideal é você que faz, ok? Não sofra. Se você estiver sofrendo, sua dieta está errada, ok? Concordo. Só vou trazer uma ressalva, porque Não, eu eu amo as quero- nutricionistas. Sem problema. Se você não sabe o que comer, quanto comer e quando comer, eu acho interessante você Ah, é para isso. Procura consultar uma um profissional, nutricionista. sem Agora, dúvida. se você tá a vida toda mudando de nutricionista, aí você vem pra mim. Me segue no Metamétodo, porque aí o seu problema não é uma falha da nutricionista. E sim, é você que tá precisando provavelmente desse limite, e geralmente é de mãe, tá? Que te fala o que comer, quando comer e quanto comer. Né? Então, para um início, eu acho bacana. A nutricionista, o que é o case de sucesso de uma nutricionista? É quando o cliente dela vem para ela passa uma dieta para ele atinge aquela meta que foi estipulado naquele período, e daqui 1 ano, 5 anos, ele consegue manter. Ele entendeu, ele aderiu aquilo para a vida É dele. quando aquela perda de peso entra numa estabilização. Isso. Não é uma sanfona. Agora, se você consegue emagrecer, mas volta, independente do que você está fazendo, seja Sim, dieta, seja tá. atividade física, seja caneta, tá voltando, aí você tem medo de emagrecer.
seu problema não é excesso de peso. Olha, deve ter gente se perguntando hoje, essa afirmação é bem interessante. Então, vamos voltar aqui para a gente deixar bem claro uma coisa que você falou lá atrás. Define os 5 pilares do Meta, novamente. Ou quais são os 5 pilares do Meta? É o movimento do corpo, atividade Atividade física. física, Então, em vez de comer, eu vou fazer uma atividade física. Você quer liberar tensão? Quer resolver algum problema? Faz uma atividade física. ok. O outro, espiritualidade. Qual é o sentido de eu estar comendo? A minha vida faz sentido para mim? Talentos, trabalho. O trabalho para o adulto é o brincar para a criança. Uhum. Eu faço o que eu gosto. Eu amo o que eu faço. E quando eu tenho um propósito na vida, a minha alimentação vai me trazer, vai ser de acordo com esse propósito. Qual é a meta que eu quero qual é o, né? Eu tenho um cliente que ele estava com excesso de peso e ele estava no trabalho errado. É quando você ama o que o que você faz, você não trabalha, né? Justo. Mas vamos lá, esse é o terceiro, E trabalho. aí o outro é hobbies, tempo para mim. Qual é o meu prazer? Eu tenho prazer na vida ou meu prazer se resume só no prato de comida? Entendeu? Uhum. Então, e o outro é amor, relacionamentos, autocuidado. Quem se ama, Hum. e aí eu até volto, né? O meu corpo é o templo do meu espírito. Meu corpo é o meu templo mais sagrado que existe. Quem tem essa percepção não vai colocar qualquer coisa dentro de É si. verdade. E quem se ama, se conecta consigo mesmo, se respeita, olha para as suas necessidades, atende às Isso próprias me faz bem, né? necessidades, sim. E aí desenvolve uma coisa que é o que a gente estava chegando nisso, que é o que eu chamo de autenticidade alimentar. Eu honro as minhas necessidades, não a da indústria alimentícia, não da indústria fit. Eu sei o que eu preciso e eu honro isso. É um Que ato de legal. amor. Então, é assim, vamos deixar isso como que a gente eu estou tentando tirar de você, que você é tão ampla na sua explicação, no sentido de eu estou tentando tirar de você e amplificar para quem está assistindo, para quem vai ver esse podcast. A dieta a gente já falou, os pilares do Meta a gente já falou. E agora você acabou de falar outra coisa. Nós somos o templo. É como você querer transformar a casa que você ganhou, que é o teu corpo, que é uma casa bonita, que você gosta e tal, e começar a não cuidar. Ah, vai estragar. Por mau cuidado, por falta de manutenção, essa coisa toda. Então, assim, tudo que a gente faz na vida tem que ter um propósito de ser feliz. Certo? Você pode até fazer algumas coisas por obrigação em determinadas situações, mas não faça aquilo que você não gosta. Para ganhar dinheiro, por exemplo. Ah, eu vou fazer tal coisa porque paga bem. Você detesta estar ali. Você está se envenenando. Porque o veneno não está só na comida, Exatamente isso. tá certo? A gente Sim. se envenena de muitas formas. Outro dia eu conversei com um hipnólogo aqui, nós falamos sobre energia. E como às vezes você está numa rodinha de amigos, de repente você começa a bocejar, cara. E dá sono. Você não, por que eu estou assim? Estava mal disposto. É energia. Porque energia circula no meio da gente. Entre nós aqui tem energia no ambiente. Quantas pessoas já vieram aqui gravar e deixaram pedaços da sua energia e tal? Então é assim, eu tô, eu gosto de fazer essas coisas porque às vezes eu saí tão no lugar comum hoje de conversar sobre profissões ou atividades. Estou entrando num negócio que eu vou falar isso aqui que eu achei do seu. Olha, siga o Instagram dessa mulher, vocês vão cair para trás. Preserve sempre seu direito à reflexão. Fique até o fato do pensamento. Porque até o fato do pensamento errado é melhor que não pensar em absoluto. Traduza. Você escreveu, se explique. Sim. Qual é a Autora. diferença? Preserve seu direito de reflexão. Sim. Eu vou trazer então um outro pensamento para a gente desenvolver isso. Eu sempre sou complexa. Não, É, não é complexo. Você é muito inteligente. vamos lá. Qual é a diferença? Geralmente as pessoas acreditam que o oposto da verdade é a mentira. O oposto da verdade não é a mentira, é a certeza. E aí eu vou completar com uma outra coisa. Só pode
acertar quem se permite errar. Então, essa nossa necessidade de agradar o outro sem olhar para a gente, sem atender às nossas necessidades, é essa nossa necessidade. A gente está muito mais preocupado com a nossa imagem do que com os resultados que a gente pode ter, seja de uma relação, seja da minha comida, seja, enfim, na minha prática de exercício. Qual é o resultado que eu realmente quero com aquilo? Eu estou fazendo isso porque é para mim ou não? E quando eu penso Nossa, eu em estou indo tão longe na sua explicação que eu tô... mentira, não é o oposto da verdade, não é a mentira, e sim a certeza. Quando a gente tem muita certeza de algo, aquilo se cristaliza na gente. Uhum. Até E, mentira, né? sim, e aí a gente não se permite evoluir, saber algo diferente. E é isso que vai acontecendo com as pessoas que vão ficando incrustadas, sabe? Inflexíveis. São essas pessoas que não se permitem conhecer o diferente, provar o Então diferente, você está me levando, sentir o prazer com o você está diferente. me levando à falta de modéstia minha, dizer de quanto eu me amo. Porque eu já fiz muitas coisas na vida e aos 70 anos resolvi fazer um podcast. É isso. Entendeu? E eu fiz, e estou muito feliz de estar fazendo isso, não faço por nenhuma obrigação. Realmente eu descobri a fórmula de ter prazer no que eu faço, aprender muito, que existe uma sigla NOTE que eu falo muito, mal traduzido do inglês, é uma pessoa sexagenária ou acima de 60 para mais, que quer aprender, quer entregar, quer divulgar, quer ter uma atividade, porque eu quero, até na entrevista que eu dei por um outro podcast, o Xcast, eu falo sobre isso. Se você chegar numa idade que você acha que a melhor companhia para você é um cachorro, para te levar, te obrigar a ir para a rua fazer xixi, cocô do cachorro e voltar para casa, você estava, o seu sentido de vida foi para o saco. Você perdeu o seu sentido de vida. Eu acho que você tem que estar sempre procurando. Eu penso assim, eu sou assim, e acabou. É isso. Mas então, agora eu tenho que encerrar. Sim. Eu, Tá bom, né? Esse papo. vamos marcar a parte 2? Podemos. E aí nós vamos entrar em outra coisa que a gente não entrou hoje, que essa mulher é uma biblioteca, que ela também tá numa outra área, que é sobre sexualidade, né? Sim, é um outro projeto que eu estou fazendo com o Max, Ah, né, grande que Max. virou Camila Entre Sabores e Prazeres, porque eu entendo muito dessa questão de alimentação e quando eu tenho prazer, né, de comer, eu sinto gratidão. E aí isso passa a fazer sentido e passa até a ser sagrado. E quem se permite ter prazer na vida pode ter prazer no prato de comida. E assim, ó, o prazer que eu posso sentir na cama, eu também posso levar para a vida. E aí a gente fala, inclusive, de saúde não só sexual, mas saúde financeira. É bem interessante esse papo. Eu estou aprendendo muito com esse projeto, estou Olha, amando. aguardem essa mulher conversando com o Zé Café. Nós Falando vamos, de nós vamos sexualidade. entrar pesado nisso, sobre sexualidade. Eu já entrevistei ginecologista aqui que não falamos de sexualidade, falamos da medicina, da relação na questão sexual. Conversei com urologista, conversei com cardiologista, conversei com muita gente. Mas sexualidade é um tabu que as pessoas não conversam, nem o casal conversa. Uhum. É, Nem o marido e a mulher, ou o namorado e a namorada conversam. sim. É assustador isso, porque É. algumas pessoas, eu vou encerrar isso, eu vou fazer a minha última participação, eu só vou me despedir depois de vocês, mas ela vai encerrar agora, depois eu despeço. Mas só para deixar o gancho. A sexualidade, às vezes, é uma coisa meio sacrificante para o parceiro. Ele não quer fazer aquilo, não é daquele jeito, e não conversa. Isso é uma coisa. Outra coisa é sedução, outra coisa é sensualidade, outra coisa é tudo isso. Camila, você agora, por favor, eu acho que não tirei 10% do que você tem para entregar. Você encerra com alguma coisa que você queria falar e não falou, eu não deixei. Fala lá. Nossa, prazer, eu amei esse papo nosso. E o que eu vou deixar aqui hoje é uma música que está muito na minha cabeça, né? Tá muito forte, então eu vou fechar com isso. É, eu não lembro o nome da música, mas o que Tá. ela diz é: nada do que você comer deve fazer mal. Quando a gente está contente, nem pensar, a gente quer viver. Ai, ai, ai. Olha,
essa mulher vai assumir um compromisso aqui no Off comigo de fazer um segundo podcast que eu sei que tem bastante coisa para aprofundar ainda. Então, assim, com algum pesar, para não dizer bastante pesar, eu tive o privilégio de conversar com a Camila aqui, vamos marcar um segundo. E assim se encerra mais um podcast Zé Café. Parte 2. Muito obrigado, até a próxima.